Senhores deputados, Senhora Presidente do Conselho das Finanças Públicas, senhores vogais, antes de mais queria cumprimentá-los por estarem cá e agradecer o documento que enviaram, que é muito detalhado e muito útil. E eu começaria por fazer 2 comentários de natureza mais geral e depois uma série de perguntas detalhadas. E começaria por falar sobre a apreciação global do documento que nos enviaram, onde o Conselho das Finanças Públicas faz uma crítica que a senhora professora agora voltou a referir, sobre uma visão muito centrada no curto prazo e sem um quadro coerente de políticas que incorpora a estabilidade orçamental como um fator de confiança para as empresas, as famílias em geral, os agentes económicos. É no fundo, e este orçamento parece-nos que traduz isto, traduz uma visão imediatista, que eu chamaria de navegação à vista e que serve para cumprir os mínimos, mas muito pouco mais. E isto é também uma questão que nos preocupa, porque nós acreditamos que realmente a estabilidade orçamental permite reforçar a confiança das famílias e das empresas e permite que se possam concentrar no que realmente lhes interessa, que é tomar as decisões baseadas nas suas próprias preferências e sem terem de ter em consideração nas suas decisões a incerteza e a aleatoriedade de uma política orçamental que nós acreditamos especificamente no caso deste orçamento está bastante mal desenhada. Infelizmente, neste momento, o que as famílias e os empresários pensam é que imposto é que eles se vão lembrar de aumentar outra vez. E isso é uma situação que obviamente nos preocupa. E associada a isto, infelizmente, está uma falta de visão para o crescimento da economia. Neste orçamento ainda existente, não existe, se existe alguma medida que reduz os custos de contexto, não existe nada. As medidas que diminuam a carga fiscal para as empresas é mesmo só o oposto, aumentam. Investimento público nem sequer aparece, não se vê. E sem uma visão de consolidação e ao mesmo tempo de crescimento para o longo prazo, a pergunta que eu lhe faço é se acha que nós temos alguma hipótese de convergir com o resto da União Europeia, porque neste momento nós estamos a divergir e continuamos a divergir. E depois queria lhe fazer uma série de perguntas sobre a natureza das medidas e entrando agora mais no detalhe do relatório. E começava por referir o facto da composição da natureza das medidas discricionárias em 2017 ser 2/3 de aumento de receita e 1/3 de redução da despesa líquida. Ora, nós sabemos que em condições de normalidade, nós já não estamos numa fase de emergência, em condições de normalidade, a consolidação orçamental pelo lado da receita é normalmente menos amiga do crescimento do que pelo lado da despesa. Portanto, gostava de saber qual é a sua opinião e porque é que acha que foi feita esta escolha. E a senhora professora referiu também a questão do contributo das novas medidas de política servirem apenas para compensar o impacto líquido negativo das medidas que já tinham sido aprovadas em 2016, que é uma situação que também nos preocupa, e depois preocupa-nos a situação, em particular, e não referiu, mas depois aparece no relatório, a questão que refere e que está relacionada com a falta de especificação de efeitos e a natureza otimista de algumas estimativas, em particular do lado da receita, no que diz respeito à outra receita e vendas de bens e serviços que teriam um crescimento, segundo as previsões do Governo, absolutamente extraordinário, que nos parece difícil de justificar. E, portanto, gostaria também de saber a sua opinião sobre este assunto. No que diz respeito à despesa, penso que referiu um ponto muito importante, que é a priorização das despesas agora e para o futuro. Neste momento, este orçamento não prevê nada disto e fala de uma revisão da despesa que terá lugar, enfim, que será publicada lá mais no princípio de 2017, mas por enquanto não vislumbramos que isso tenha refletido em nenhuma visão sobre o que se quer para a despesa nos próximos anos. E, portanto, isto é uma área de preocupação que eu gostava, se fosse possível, que desenvolvesse um bocadinho. E agora, para passar à situação da consolidação. No documento refere, em particular, a questão da redução do saldo estrutural.
Na opinião do Conselho das Finanças Públicas, a redução que o Governo prevê é demasiado otimista e que não será concretizado, e referem várias questões. Falam na questão do crescimento potencial, que, sendo igual ao que está previsto no Programa de Estabilidade, não incorpora a revisão em baixa que foi feita no próprio orçamento. Portanto, existe uma incoerência entre o que é o crescimento potencial previsto e o que é efetivamente a previsão de crescimento para o próximo ano, e desta forma o Governo está a empolar o hiato do produto e a componente cíclica do saldo, diminuindo assim artificialmente o saldo estrutural, e gostava de saber a sua opinião. Note também que considera que existe o risco de algumas medidas serem consideradas one-off, enfim, temporárias e não de natureza permanente, e, portanto, isso teria também um impacto na consolidação orçamental. E aqui o que eu acho que é importante é uma preocupação não tanto pelo valor exato do ajustamento, mas pelo que isto quer dizer. E o que isto quer dizer é que, se nós não conseguirmos ter uma política orçamental relativamente estável, que consegue uma consolidação no longo prazo, vamos estar permanentemente numa situação de vulnerabilidade, como muito bem referiu, em que não conseguimos aguentar nenhum choque, em que qualquer choque nos põe outra vez numa situação, qualquer choque externo nos causa problemas. E sendo esse o nosso objetivo, o objetivo para o país depois de uma situação de emergência devia ser de fortalecimento, e nós não vemos isso, nós não vemos um fortalecimento da estabilização macroeconómica do país que nos preocupa. E gostava também de saber a sua opinião sobre isso. E finalmente uma última palavra sobre a transparência e a governação do Estado. O relatório do Conselho das Finanças Públicas não refere este tema, mas eu gostava de perguntar, porque eu sei que valoriza a questão da transparência e da governação do Estado. Este orçamento, como sabe, foi marcado inicialmente pelo que parece ter sido uma falta muito grave do Governo perante a lei, em particular a Lei de Enquadramento Orçamental, e, sobretudo, obviamente, perante os portugueses, que merecem ser tratados de forma justa e saber o que está a acontecer, porque o Governo decidiu deliberadamente esconder informação sobre a execução de 2016. Acabou por ter que apresentar essa informação, mas depois de vários pedidos dos partidos, do pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, 30 segundos, da UTAL. Muito obrigada, Sra. Presidente. E esta decisão, que poderia ser apenas uma birra infantil, como uma criança que se recusa a aceitar a realidade, é muito mais grave porque mexe com a vida dos portugueses. E por isso eu gostava de saber como é que acha que esta birra lamentável do Governo afeta a confiança dos portugueses na governação, e o que é que acha que pode ser feito para nos certificarmos que no futuro este desrespeito pelas regras orçamentais não volta a acontecer. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada.